Pronto, galera, vamos lá então. Vamos agora para a nossa segunda parte, tá, da aula dessa semana, beleza? Onde a gente vai falar propriamente agora das propriedades coligativas, tá certo? No outro vídeo a gente aprendeu, né, os conceitozinhos sobre pressão de vapor, beleza? E agora a gente vai utilizar esses conceitozinhos para falar sobre algumas propriedades coligativas, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, galera, o que são propriedades coligativas? Eu vou definir primeiro, depois a gente vai ver quais são, tá certo? E as características, beleza? A ideia é o seguinte: propriedades coligativas são propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto. É tipo assim, você tem lá um solvente, vou sempre dar o exemplo a água, tá bom? Porque a água é nosso solvente universal. Então você tem a água lá, a água ela tem umas certas propriedades. Que propriedades são essas? A água tem pressão de vapor, a água tem temperatura de fusão, a água tem temperatura de ebulição, que são valores fixos característicos da água. Toda vez que eu coloco um soluto não volátil, em outras palavras, toda vez que eu coloco um sal dentro da água, essas propriedades, temperatura de fusão, de ebulição, pressão de vapor e outra, elas sofrem alterações. Essas propriedades que se alteram devido à presença de um soluto, tá certo? A gente vai chamar de propriedades coligativas. O interessante é que essas propriedades coligativas não dependem da natureza, não dependem do tipo de sal ou tipo do soluto, só depende da quantidade de partículas que está lá dentro, beleza? Então, botei soluto dentro de um solvente, algumas propriedades vão sofrer alterações. Que propriedades são essas? São chamadas de propriedades coligativas, tá certo? E galera, eu vou falar para vocês de uma maneira bem simples e bem prática. É assim, ó. São quatro as propriedades coligativas. O que é que a gente tem que primeiro saber? Tem que saber o seguinte: se eu pegar a água e botar um sal dentro, o que é que vai acontecer? Toda vez que eu pego um sal, boto na água, acontecem quatro coisas. Vamos lá. Toda vez que eu pego um sal e boto na água, a pressão de vapor diminui, ou seja, ocorre o abaixamento da pressão de vapor. Toda vez que eu coloco um sal na água, a temperatura de ebulição aumenta, ou seja, ocorre um aumento na temperatura de ebulição. Toda vez que eu boto um sal na água, a temperatura de fusão diminui, tá certo? Ou seja, tem um abaixamento da temperatura de fusão. E toda vez que eu boto um sal na água, ocorre o aumento do que a gente vai chamar de pressão osmótica, tá certo? Depois eu falo melhor sobre isso. Tranquilo? Então vamos lá. Quais são as quatro propriedades coligativas? O que é que acontece quando eu boto um soluto no solvente ou um sal na água? Eu tenho o abaixamento da pressão de vapor, eu tenho o aumento da temperatura de ebulição, eu tenho o abaixamento da temperatura de fusão e eu tenho o aumento da pressão osmótica. Beleza? Pressão de vapor aumenta, temperatura, desculpa, pressão de vapor diminui, temperatura de ebulição aumenta, temperatura de fusão diminui e a pressão osmótica aumenta. Então, se você souber isso, essas quatro propriedades, você já deu um salto bem legal, tá, nesse conteúdo, beleza? Agora vamos falar de cada um deles. Vamos tentar entender mais ou menos o porquê e quais são as consequências, que eu diria que é a parte bem interessante. Vê só, abaixamento da pressão de vapor. O estudo do abaixamento da pressão de vapor a gente chama de tonoscopia. Esse nomezinho tonoscopia ele já não está sendo muito utilizado, não. Geralmente a gente fala do fenômeno em si, que é o abaixamento da pressão de vapor. Lembra o que é pressão de vapor, galera? Pressão de vapor, que a gente viu no outro vídeo, é a pressão que um vapor exerce sobre um líquido quando ele está em equilíbrio, tá certo? Aí o que é que rola? Lembra que a evaporação é um processo que acontece na superfície do líquido, tá certo? Eu tenho lá minha superfície e moléculas da superfície vão o quê? Evaporar. O que é que acontece quando eu tenho um sal, galera, dentro da minha... Vou rapidinho. Quando eu tenho um sal dentro de um solvente. Vê só, nesse lado esquerdo aqui, ó, eu tenho o solvente puro, beleza? Aqui do lado direito eu já tenho o solvente com um soluto dentro. Perceba, galera, que na superfície do líquido agora existem algumas moléculas ou algumas partículas de soluto. E antes só tinha partícula de solvente.
Galera, a evaporação é um processo que acontece na superfície do líquido. Se eu tenho mais partículas na superfície, evapora mais. Se eu tenho menos partículas na superfície, evapora menos. Então, toda vez que eu coloco um soluto dentro de um solvente, eu vou encontrar menos partículas do soluto na superfície. Se eu encontro menos partículas do soluto na superfície, a evaporação é menor. Se evapora menos e forma menos vapor, lembra da aula passada? Se eu tenho menos vapor, a pressão de vapor é menor. Certo, galera? Então, toda vez que eu coloco um soluto dentro do solvente, a pressão de vapor diminui. Perceba aqui nessa tabela, vê, ó. Aqui tá as concentrações, tá certo? De soluto. À medida que eu vou descendo aqui na tabela, eu vou aumentando a quantidade de soluto que está na solução. Olha o que acontece com a pressão de vapor da água. Ela vai o quê? Diminuindo, tá vendo? Ó? Quando eu tenho a quantidade de soluto, é um valor. Mais soluto vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Perceba que a pressão de vapor da água numa solução é sempre menor do que a pressão de vapor da água pura, beleza? Então, toda vez que eu coloco um soluto no solvente, a pressão de vapor faz o que, galera? Diminui, ou seja, eu tenho um abaixamento da pressão de vapor. Vamos para o segundo efeito. O aumento da temperatura de ebulição, galera, é consequência direta da diminuição da pressão de vapor. Ei, lembra na aula passada, no vídeo passado, perdão, que existe uma relação direta de ebulição com pressão de vapor? Estão lembrados? Quando é que a ebulição acontece? É quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Beleza? Então, a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica, a gente chama de temperatura de ebulição. Pensa comigo, galera. Ó, se eu boto um soluto num solvente, um sal na água, o que é que acontece com a pressão de vapor? Diminui. É como se o vapor perdesse força. Para ele voltar a entrar em ebulição, eu tenho que aquecer ele mais. Então, se a temperatura de, desculpa, se a pressão de vapor está diminuindo, quer dizer que eu tenho que aquecer mais o líquido para ele então entrar em ebulição. Ou seja, se a pressão de vapor diminui, a temperatura de ebulição faz o quê? Aumenta. Eu tenho que aquecer mais o líquido para ele de fato entrar em ebulição. Então, toda vez que eu coloco um soluto dentro de um solvente, a temperatura de ebulição faz o quê? Aumenta. Em outras palavras, fica mais difícil de ferver ou de ebulir aquele líquido. Perceba aqui, ó. Se eu estiver falando da água pura e da água na solução, ó, a temperatura de ebulição é sempre maior. E se você relacionar essas temperaturas de ebulição com as pressões de vapor, perceba aqui, ó, a pressão de vapor está fazendo o quê? Está diminuindo e a temperatura de ebulição faz o quê? Aumenta. Então, toda vez que eu boto um sal na água, beleza? A temperatura de ebulição aumenta, fica mais difícil de ebulir o líquido. Em outras palavras, o líquido eu consigo aquecer mais ele fica mais quente sem entrar em ebulição. É por isso, galera, que não sei se vocês já perceberam, quando você vai cozinhar algum alimento, ele cozinha mais rápido quando eu coloco sal na água do que sem. Por quê? Quando eu boto sal na água, a temperatura de ebulição faz o quê? Aumenta. Se a temperatura de ebulição aumenta, quer dizer que o líquido ele fica mais quente antes de entrar em ebulição. Se o líquido fica mais quente, lembra da aula passada que a gente falou da panela de pressão? Se o líquido ele fica mais quente, o alimento vai cozinhar mais rápido. Então, se eu quiser cozinhar um alimento, eu posso ter duas opções. Ou eu coloco na panela de pressão, ou eu faço o quê? Coloco sal na água. Colocar sal na água tem um problema porque você vai deixar o alimento salgado, obviamente, e pode ser que não seja a ideia que você queira. Beleza? Então tá aí o aumentozinho da temperatura de ebulição. A outra, galera, essa daí é a que eu mais gosto. Eu acho que também é a que você vai mais gostar, tá certo? É a mais legal de todas para mim. Que é o abaixamento da temperatura de fusão. A gente chama isso de crioscopia. Galera, sem entrar em muitos detalhes, a fusão é um pouco mais complicada de entender do que a ebulição. A ebulição eu consegui usar aquela ideiazinha de pressão de vapor, pressão atmosférica, aquela briga, aquela luta para explicar.
No entanto, a fusão é um pouco difícil de explicar, não é tão direta. Mas o que eu posso garantir para você é o seguinte: toda vez que você coloca um sal na água, fica mais difícil do líquido congelar. Se ele fica mais difícil de congelar, quer dizer que a temperatura de fusão é menor. É como se fosse assim: eu tenho lá um sal, a água e o sal. Para poder a água congelar, ela tem que expulsar o sal dentro da sua estrutura para poder virar sólido, certo? Todo líquido, tá certo, galera, que está numa solução, ele congela de uma forma pura. Por exemplo, aqueles icebergs que tem dentro do mar. Embora a água que esteja ali embaixo é salgada, quando aquela água congela e forma uma pedra de gelo enorme, aquela pedra de gelo é só água, água pura, tá certo? Não tem sal dentro, beleza? E aí toda vez que eu boto o sal na água, fica mais difícil da água congelar. Se fica mais difícil da água congelar, é porque a temperatura de fusão faz o quê? Diminui, tá, galera? E aí tem uma consequência muito interessante disso. Se fica mais difícil da água congelar, se a temperatura de fusão diminui, toda vez, galera, presta atenção nisso, é muito importante para provas, para questões práticas. Toda vez que você pega sal e coloca no gelo, tá certo? Toda vez que você pega sal e bota na água de toda forma, tá certo? Não deixa de ser um solvente, a temperatura de fusão diminui. Sabe qual é a consequência direta disso? Você pegar sal e botar no gelo, é você ter um derretimento do gelo mais fácil. Então, em outras palavras, galera, você pega um bloco de gelo, você pode até fazer o teste em casa, beleza? Você bota lá no recipiente uma pedra de gelo e no outro recipiente outra pedrinha de gelo. E você coloca sal em cima de uma delas. A pedra de gelo que vai ter sal vai derreter mais rapidamente, mais facilmente do que a que não tem sal, beleza? Então toda vez, preste atenção nisso, tá, pessoal? Toda vez que eu coloco sal no gelo, o gelo derrete mais facilmente. É por isso que, não sei se vocês já viram, em países que têm invernos muito rigorosos, toda vez que a temperatura baixa repentinamente, que começa a nevar, o que é que o governo lá das cidades ou dos estados fazem? Eles pegam e pedem para funcionários irem passando nas ruas e nas calçadas e derrama sal, tá certo? Tanto na calçada como na pista. Por quê? Porque toda vez que vai nevar, tá certo? Neva, pá, aí forma uma camada de gelo em cima das pistas e das calçadas. Aí fica muito perigoso. Para os pedestres fica perigoso, por quê? Porque eles podem escorregar e se acidentar. E para os carros, né, você diminui ali o coeficiente de atrito, então pode ter muita derrapagem, beleza? E aí o que que acontece? Nas calçadas eles passam esses carrinhos com gelo derramando, e nas ruas eles passam caminhões que vão jogando gelo. O que que acontece quando o gelo entra em contato? Desculpa, jogando gelo não, pessoal. Jogando sal. Foi mal. Passam caminhões jogando sal ou carrinhos desses jogando sal em cima do gelo. Tá certo? O que é que acontece quando o sal entra em contato do gelo? O gelo derrete. Beleza? O gelo derrete. Só isso. Então, uma aplicação prática dessa propriedade coligativa. Mais para frente, tá certo? Nos exercícios, eu vou falar mais uma a aplicação prática dessa ação de colocar sal no gelo. Vocês já devem estar sabendo, né? Já devem ter ouvido falar que a gente pode utilizar sal e gelo para resfriar bebidas. Então, se você quiser resfriar uma bebida rapidamente, basta você pegar sal e colocar no gelo, tá, galera? Mais para frente eu falo um pouquinho melhor sobre isso, que é também uma aplicação bem interessante, certo? Então, coloquei sal no solvente, a temperatura de fusão faz o quê? Diminui, beleza? E a outra que a gente vai falar é a pressão osmótica. Mas antes de falar sobre pressão osmótica, eu vou falar especificamente sobre a minha osmose, tá certo? O que é osmose, galera? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar de osmose, porque vocês falam muito disso em biologia, tá certo? Em biologia você usa muito esse conceito de osmose. Qual é o conceitozinho de osmose? É isso, ó. A osmose nada mais é do que a passagem de partículas de solvente de uma solução que está menos concentrada para uma solução que está mais concentrada. Mas tudo isso tem que acontecer através de uma membrana semipermeável. Resumindo aqui, ó, tem uma solução menos concentrada, que a gente chama de hipotônica, e tem uma solução mais concentrada, que é a hipertônica. A água vai passar da solução mais menos concentrada para a solução que está mais concentrada. Galera, eu gosto de explicar isso aqui para você de uma seguinte forma, para você entender melhor. Na verdade, a osmose nada mais é do que a água saindo de um lugar para outro, certo? O que é que você acha? A água
ela deve sair de um lugar onde tem mais água para um lugar onde tem menos água. Isso é o caminho natural, tá certo, das coisas, digamos assim. Sempre naturalmente as substâncias, enfim, todas as estruturas vão de um lugar que está mais concentrado dessa substância para outro. Então, a água vai sair do local que tem mais água para o local que tem menos água. É sempre assim. Só que, galera, quando a gente vai falar mais sobre osmose, a gente nunca fala da solução em relação ao solvente, a gente sempre fala em relação ao soluto. Do lado da solução que tem mais água, é aquela solução que está mais diluída, ou seja, ela está menos concentrada. E o lado que tem menos água é o lado que está mais concentrado, tá certo? Então é interessante, na verdade, você também pensar na água, beleza? A osmose ocorre como a água saindo de onde tem mais água, perdão, para onde tem menos água. Só que o lugar que tem mais água é o lugar que é menos concentrado, é hipotônico. E o lugar que tem menos água é o lugar que está mais concentrado, é o hipertônico, tá certo? Então, se você tem essa confusãozinha de onde é que vai a água, hiper, menos ou mais, é só lembrar da água. A água sai de onde tem mais para onde tem menos. O lugar que tem mais água é o menos concentrado. O lugar que tem menos água é o mais concentrado. Certo, galera? E aí, quando a gente falar, ó, então só um esqueminha daqui. Você tem aqui, de um lado, o solvente puro e a solução. E aqui a minha membrana semipermeável. O que é que acontece? A osmose se dá pela travessia de moléculas de solvente, que são menorzinhas, pequenininhas, do lado que está menos concentrado para o lado que está mais concentrado. Aqui talvez fique melhor de ver, ó. Eu tenho aqui só solvente e aqui eu tenho solvente e soluto. Esse é o lado que está mais concentrado e esse é o lado que está menos. Então a água vai atravessar no sentido do menos concentrado para o mais concentrado. Se você olhar só para as bolinhas azuis, você consegue perceber aquilo que eu falei, né? Do lado esquerdo tem mais bolinhas azuis, do lado direito tem menos. Então a bolinha azul vai sair de onde? De onde tem mais para onde tem menos, certo? Ou seja, a água vai sair de onde tem mais água para onde tem menos água. Só que a gente tem o costume de falar da concentração em relação ao soluto, tá certo? E aí, galera, quando a gente fala de osmose, às vezes surge uma pergunta, né? Por exemplo, a gente pode beber água do mar, imagina, tem lá aquele filme de náufrago e tal, o cara tá no meio do mar, perdido, tá com sede, ele pode beber água do mar. O que é que acontece com a gente se a gente bebe água do mar? Certo, galera? E aí eu vou passar um videozinho só uma brincadeirazinha para você entender melhor. Beleza? Opa, deixa eu voltar aqui. Vê. Então tá aí, ó, galera. Tá aí o Cid, né, da Era do Gelo. Quem já viu esse filme aí deve lembrar dessa cena. Eu não lembro bem qual é a Era do Gelo, acho que é a do Gelo 3, não recordo bem. E aí ele tá lá, naufragado, né, num iceberg, e aí tá com sede. E aí ele olha pra água do mar e, eita, vou beber essa água do mar. Só que quando ele bebe, o que é que acontece? Ele murcha. É claro que não é assim que vai acontecer com você, tá certo? Mas ele murcha. Faz sentido esse murchar? É exatamente isso que aconteceria com a gente. Na verdade, não é que a gente vá murchar. Na verdade, são nossas células que vão murchar. Por quê? Porque elas vão perder água para essa água do mar que você ingeriu, tá certo? No caso lá do Siri, você tem essa situação aqui. Opa, deixa eu voltar. Você tem essa situaçãozinha aqui da direita, ó. Você coloca as suas células sanguíneas hemáciazinhas, tá certo? Uma célulazinha qualquer. Em um meio que é hipertônico, certo? Ou seja, a água do mar. E aí você tem que lembrar, né? O que é a osmose é a passagem do solvente de onde está menos concentrado a sua célula para o lado, para o ambiente que está mais concentrado que a água do mar. Então, se você bebesse água do mar, suas células tenderiam a murchar, porque elas perderiam água, e elas murchando, elas vão morrer, tá certo? E aí não seria interessante. Se você bebesse água destilada, aí aconteceria esse caso daqui, beleza?
que a água, na verdade, se você coloca suas células em um ambiente que está hipotônico, menos concentrado, na verdade a célula começa a absorver água e alguma hora ela ia o quê? Explodir, né? Ia estourar, ia colapsar, digamos assim. O normal é você colocar as células ou ingerir alguma coisa que é isotônica para acontecer essa troca de água, beleza? De uma maneira equilibrada, tá bom? Então, essa daí são um exemplozinho de algumas situações sobre osmose que você pode se deparar, beleza? E aí, galera, o que é pressão osmótica? Pressão osmótica é o seguinte: quando você tem um sistemazinho, por exemplo, onde eu tenho água pura e uma solução, a tendência é que a água atravesse a membrana no sentido, tá certo? Da minha solução mais concentrada. Agora, eu posso exercer uma certa pressão sobre a solução de maneira que essa osmose não ocorra. O valor dessa pressão que eu tenho que exercer sobre a solução de maneira a cessar a osmose, a parar a osmose, a gente chama de quê? De pressão osmótica da minha solução. Então, pressão osmótica, na verdade, ela é calculada como? É a pressão que deve ser exercida sobre a solução para cessar a osmose, para que o solvente deixe de atravessar. Beleza? E toda vez que eu coloco mais sal dentro da água, essa pressão, esse valor de pressão que eu preciso para cessar a osmose, ele vai cada vez mais aumentando. Beleza? Usando essa ideia de pressão osmótica, a gente pode fazer o que a gente chama de osmose reversa. Galera, se eu exercer uma pressão sobre o líquido, desculpa, sobre a solução, por exemplo, sobre a água do mar, eu posso cessar a osmose. Agora, se eu exercer uma pressão acima da pressão osmótica, ou seja, uma pressão muito alta, eu posso fazer com que a água, certo, percorra o caminho contrário. Se era para a água sair da água pura para a água do mar, eu posso fazer com que a água saia da água do mar e vá para a água pura, ou seja, é um método de purificação de água, tá certo? Onde a gente vai exercer, ó, que interessante, a gente exerce uma pressão muito grande sobre a água do mar, e aí a água, ela atravessa a membrana no sentido contrário do normal, ou seja, a água pura atravessa a membrana, e aí você tem aqui uma águazinha purificada, tá certo? É um método interessante de produção de água pura. Beleza? É assim que é feito, por exemplo, em navios que estão lá no mar há muito tempo, é, plataforma de petróleo, tá? Não tem um deliveryzinho de garrafão de água do continente para o meio do mar, não. Eles produzem a própria água, tá certo? Através de um processo de osmose reversa. Beleza? E aí, galera, o que é que a gente precisa saber também sobre as propriedades, tá certo? A gente chama isso de uma análise qualitativa das propriedades coligativas. Galera, você não precisa calcular qual foi o aumento, quanto foi a diminuição, qual vai ser a temperatura. Você só precisa fazer uma análisezinha qualitativa, certo? Só saber se aumenta, se diminui, se aumenta pouco, se diminui pouco. Antigamente as provas pediam para você calcular esses valores, mas hoje em dia não, pode ficar tranquilo, tá certo? E aí qual é a ideia para fazer essa análise? É a seguinte: a solução que apresentar maior concentração de partículas, ou seja, apresentar mais partículas dentro dela, terá o maior efeito coligativo. Se você lembrar disso, não tem como errar. Então é assim, ó, a solução que está mais concentrada em partículas como um todo, ela vai apresentar o maior efeito coligativo. Então, para resumir, é assim, ó, se você pegar duas soluções, quiser comparar elas, a que apresentar maior concentração vai ter a menor pressão de vapor, vai ter a maior temperatura de ebulição, vai ter a menor temperatura de fusão e vai ter a maior pressão osmótica. Por que isso, galera? Lembra de quais são os efeitos coligativos. O que é que acontece com a pressão de vapor? Diminui. Então, quanto mais concentrado, menor é a pressão de vapor. O que é que acontece com a temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição aumenta, ou seja, quanto mais concentrado for, maior a temperatura de ebulição. O que é que acontece com a temperatura de fusão? A temperatura de fusão diminui, ou seja, quanto mais concentrado for, menor a temperatura de fusão. O que é que acontece com a pressão osmótica? A pressão osmótica aumenta, ou seja, quanto mais concentrado, maior será a pressão osmótica, certo? Então, se você lembrar dos efeitos coligativos em si
E lembrar que quanto mais concentrada for a solução em partículas totais, maior será o efeito. Essas análises quantitativas vão estar bem tranquilas mesmo, tá, galera? Então, entender quais são as propriedades, beleza? Aquelas que eu mostrei no começo, as consequências práticas da propriedade, tá certo? E entender as análises qualitativas, acabou-se essa parte de propriedade coligativa, mais do que suficiente. Beleza, galera? Tranquilo? Então, o que é que acontece? Com isso aí, a gente encerra essa partezinha de propriedades coligativas, encerra as aulas dessa semana. A ficha 5 é só sobre isso, beleza? E no próximo videozinho eu vou fazer alguns exercícios com vocês para também explicar mais alguns detalhezinhos sobre essas propriedades. Beleza, galera? Valeu, até mais. Beijão para vocês.